Jovem, para você a pandemia está sendo só um momento de confinamento social em que você é obrigado a ficar em casa e não pode seguir seus planos, fazer o que você pensou para esse ano? Para você é só um momento assim de desespero? Vem comigo que eu vou falar para você de uma realidade espiritual. A gente vai falar de intimidade. Para que esse tema seja uma luz para a minha vida e para a sua, a gente primeiro tem que entender que Deus a todo momento, com todas as coisas que Ele permite na nossa vida, no nosso caminho para o mundo, para mim, isso precisa ter um olhar espiritual. Deus quer nos conduzir a isso. E é à luz da palavra de Deus que eu queria, junto com você, entender, a exemplo de 3 jovens da palavra de Deus, como esse caminho espiritual pode acontecer até num momento semelhante ao da pandemia. Eu estou falando da leitura do livro de Daniel, dos 3 jovens que foram jogados na fornalha ardente. A gente está falando de uma realidade muito difícil e talvez até mais difícil do que a gente está vivendo agora. O povo estava num momento de exílio na Babilônia e não podia professar a sua fé. Naquele contexto apareceram 3 jovens que se recusaram a fazer o que o rei Nabucodonosor os obrigava a fazer, adorar os deuses e servi-lo. E as ameaças não eram poucas. Eles foram até ameaçados de serem jogados numa fornalha ardente, 7 vezes mais ardente do que o normal, se eles não se prostrassem, se não adorassem o rei e a sua estátua de ouro. E a palavra de Deus nos mostra uma resposta tão corajosa que saiu da boca desses 3 jovens. E ele dizia que se Deus, o Deus dele, o Deus de Yahvé, ele tinha o poder de destruir qualquer força que pudesse ameaçá-los. Mas, ainda se esse Deus não fizesse, as palavras são: mas se ele ainda não fizer, fique sabendo, ó rei, que não serviremos o teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha a coragem desses jovens que no meio daquele terrorismo ali tiveram a coragem de ainda assim seguir a Deus, até em detrimento da sua própria vida, da sua própria integridade física. Mas Deus honra aqueles que se unem a Ele na intimidade. E aí eu queria dizer para vocês 3 passos a exemplo desses 3 jovens quando eles entraram na fornalha. Qual era a sua oração e a realidade que eles viveram e a realidade que a gente também é chamado a viver nessa pandemia. O primeiro sentimento, a primeira ação deles dentro da fornalha foi um sentimento de arrependimento. Eles confessaram seus pecados. E aqui eu trago uma realidade própria desse tempo. Talvez ficar em casa direto, não poder sair, nos faça ficar mais consigo mesmo, faça a gente ficar mais dentro de nós. E olhando para dentro de nós, observar aquilo que talvez não está sendo muito legal no caminho com Deus. Isso significa olhar para os pecados, voltar o nosso coração a Deus e pedir a Deus que Ele possa ter misericórdia de nós. Perceber que eu estava longe de Deus e nem estava notando. Perceber que a agitação do dia a dia, do trabalho, da escola, da faculdade, dos amigos, da festa, estavam me tirando do foco da minha própria vida e do meu próprio caminho. E esse momento de olhar mais para mim mesmo, de ficar mais comigo, também me ajuda a notar que é hora de mudar. O segundo passo e a segunda parte da oração desses jovens dentro da fornalha foi um coração contrito. Um coração arrependido, mas não só isso, um coração que sabe que pode ser perdoado por Deus. Então eu trago aqui um segundo passo que eu e você podemos viver nesse caminho de intimidade com Deus. A partir do momento que eu reconheço que não está muito legal as coisas em mim, eu dou um passo seguinte, que é o de recorrer ao perdão de Deus. E o terceiro passo é a vida de louvor. Eles, a partir do momento em que se sentiram perdoados por Deus, se tornaram jovens que professaram muitos e muitos louvores. Eu e você, fazendo esse caminho de primeiro, olhando para dentro de mim, reconhecer o meu pecado. Segundo, reconhecendo o meu pecado, pedir perdão a Deus e receber dele o perdão, eu não tenho motivo para ficar triste, sim para agradecer. E a gente tem percebido, por aquilo que a mídia tem oferecido através das redes sociais, através das mídias sociais, quantas oportunidades de me encher da graça de Deus através das lives,
através da reconciliação com Deus pela Santa Missa, pela comunhão espiritual, pelas adorações, pelos momentos de formação, meditação da palavra, tanta coisa que a gente não tinha oportunidade, talvez nem dava tanto tempo e atenção. E hoje nós podemos receber essa graça de voltarmos para essa realidade melhor e mais formativa, nos enchendo do louvor, nos enchendo do amor pelo nosso Deus. Esse é um presente que nós recebemos a partir desse momento em que nós tivemos que ficar confinados em casa. Deus está nos dando a oportunidade da intimidade. Por fim, eu quero te convidar a não perder tempo. Faça também da sua vida hoje, do seu dia hoje, um momento para que você crie mais intimidade com Deus, para que você volte ao coração de Deus, para que você volte a essa proximidade com Ele, pelos meios que Ele te dá. Esse aqui é o olhar de intimidade que eu convido você a ter, o olhar espiritual que nos leva a essa intimidade com Deus.